A noite era espessa, carregada de um silêncio antinatural. A lua, encoberta por nuvens escuras, lançava sombras disformes sobre a mata densa. Os poucos sobreviventes da vila estavam reunidos na velha capela, um refúgio há muito esquecido, mas que agora servia de última fortaleza contra o mal que assolava São Gonçalo, do rio abaixo. O berrador rugia ao longe, sua voz cavernosa ecoando entre os morros, misturando-se ao vento gélido. Ninguém ousava sair, até que um homem se ergueu. Seu nome era Sebastião, um antigo trabalhador da terra, agora pastor, cuja fé nunca vacilara, nem mesmo diante das trevas que pairavam sobre a vila. Em suas mãos calejadas, segurava uma Bíblia gasta pelo tempo. Com passos firmes, atravessou a porta da capela e enfrentou a noite. A floresta estalava ao seu redor, como se algo se movesse nas sombras. O cheiro de podridão enchia o ar. O berrador surgiu dentre as árvores, sua forma grotesca e bestial, iluminada por lampejos de relâmpagos distantes. Olhos vermelhos, presas afiadas, um corpo coberto de cicatrizes e símbolos ancestrais de rituais esquecidos. Ele abriu a boca e soltou um urro que fez as folhas tremerem e os vidros da capela estalarem. Sebastião não se moveu. Com voz firme, começou a recitar passagens da Bíblia. As palavras sagradas cortavam o ar como lâminas invisíveis. O berrador hesitou. Criaturas ancestrais como ele não temiam homens, mas temiam a fé verdadeira. Um novo rugido escapou de sua garganta, agora tingido de raiva e hesitação. A terra tremeu. Os ossos enterrados dos antigos sacrifícios emergiram do solo, tentando agarrar os pés de Sebastião. Mas ele manteve-se firme. O sangue de Cristo tem poder, gritou, e uma luz intensa emanou de suas palavras. As árvores começaram a secar. Os símbolos de feitiçaria cravados na pele do berrador ardiam como brasas vivas. O monstro avançou, mas a luz crescia. O céu se abriu e a lua, antes escondida, brilhou intensamente sobre a cena. O corpo da criatura começou a se desfazer em cinzas, seu urro transformando-se em um lamento de dor e desespero. As correntes espirituais que o mantinham atado à maldição foram destruídas uma a uma. Quando o último resquício do berrador desapareceu, Sebastião caiu de joelhos, exausto. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio de paz. A vila, enfim, estava livre. Os sobreviventes saíram da capela temerosos, mas encontraram Sebastião em pé, olhando para o céu. Eles choraram, riram, se abraçaram. A maldição havia sido quebrada. A fé e a coragem haviam triunfado sobre as trevas. Naquela noite, a história do berrador chegou ao fim. Mas a lembrança do que aconteceu em São Gonçalo do Rio abaixo nunca seria esquecida. Na manhã seguinte, uma névoa espessa pairava sobre a vila, mas não carregava mais o peso da maldição. O sol, tímido no horizonte, banhava as casas abandonadas com um calor suave, trazendo consigo uma sensação de renascimento. O berrador estava morto, mas as cicatrizes de sua presença ainda marcavam o solo e as almas dos sobreviventes. Sebastião, apesar de exausto, sabia que sua missão ainda não havia terminado. Ele reuniu os sobreviventes na capela e, com voz serena, disse: "A vitória foi dada por Deus, mas não podemos esquecer que a escuridão sempre tenta encontrar uma brecha para voltar. Temos que reconstruir não apenas nossas casas, mas também nossa fé e união." Os moradores assentiram, alguns ainda trêmulos, outros derramando lágrimas. Muitos haviam perdido entes queridos para o terror que assolava a vila e agora precisavam recomeçar. Foi então que um dos jovens, um rapaz chamado Mateus, encontrou algo estranho no chão perto da floresta. Entre as cinzas do berrador, algo brilhava. Ele se aproximou cautelosamente e retirou um medalhão antigo, feito de prata negra, com inscrições que ele não conseguia compreender.
Pastor Sebastião, o senhor precisa ver isso, disse, estendendo o medalhão. O velho pastor pegou o objeto e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O metal parecia pulsar em suas mãos, e as inscrições eram de uma linguagem que ele nunca vira antes. Uma sensação ruim crescia em seu peito, como se aquele artefato carregasse resquícios da maldição destruída. Enterrem isso, longe, e jamais falem sobre ele novamente, ordenou, tentando esconder a inquietação em sua voz. Mas enquanto Mateus e outros se preparavam para selar o medalhão na terra, algo aconteceu. O céu, que antes anunciava um novo dia, escureceu subitamente. Um vento gélido cortou a vila, e as árvores, que haviam secado durante o confronto, começaram a murmurar em um sussurro incompreensível. Sebastião sentiu um peso sobre seus ombros. Não era apenas cansaço. Era como se uma presença invisível o desobservasse. O berrador estava morto, mas a origem de sua maldição talvez ainda vivesse. "Depressa! Enterrem isso! Agora!" gritou ele, e os homens começaram a cavar freneticamente. O solo parecia resistir, endurecido como pedra. O vento se intensificou, e um som gutural ecoou ao longe, como um grito vindo das profundezas da terra. Mateus apertou o medalhão contra o peito por um momento, sentindo seu frio cortante. Por um instante, seus olhos ficaram vidrados, e um arrepio percorreu sua espinha. Era como se algo falasse dentro de sua mente, sussurrando promessas antigas, oferecendo conhecimento e poder. Sebastião notou o olhar perdido do rapaz e segurou seus ombros firmemente. "Não escute, filho. A voz do mal se disfarça de muitas formas", disse com firmeza. Mateus piscou como se despertasse de um transe e rapidamente jogou o medalhão na cova recém-aberta. Os homens cobriram o objeto com terra e Sebastião começou a orar, pedindo a Deus que selasse qualquer influência maligna. O vento cessou. O céu clareou. O peso invisível desapareceu. A vila havia vencido mais uma vez, mas Sebastião sabia que algumas sombras nunca desaparecem completamente. Elas apenas aguardam um novo momento para despertar. E, em algum lugar bem distante dali, olhos invisíveis observavam e sorriam. Naquela noite, enquanto os sobreviventes tentavam descansar, após o terror vivido, algo inquietante pairava no ar. A vila estava silenciosa demais. Nem os grilos ousavam cantar, nem o vento se atrevia a soprar entre as folhas secas. Sebastião permaneceu acordado, sentado no altar da capela, segurando sua Bíblia com força. Seu corpo estava exausto, mas sua alma inquieta. Algo lhe dizia que a luta ainda não havia terminado. Sebastião e os homens voltaram à vila ao amanhecer. O sol brilhava forte no horizonte, dissipando as últimas sombras da noite. O ar parecia mais leve, como se um peso invisível houvesse finalmente sido retirado daquelas terras. Na capela, os sobreviventes aguardavam ansiosos. Quando viram Sebastião e os outros homens retornando, houve um alívio coletivo. As crianças correram para os pais, abraços foram trocados e as lágrimas dessa vez eram de gratidão. Sebastião, cansado, mas com um brilho de esperança no olhar, subiu ao altar e ergueu sua Bíblia. "Meus irmãos, hoje testemunhamos o poder da oração, o poder da fé. O mal tentou nos enganar, tentou voltar, mas o Senhor foi nossa fortaleza." Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Mateus, ainda abalado pelo que havia vivenciado, aproximou-se do pastor e disse: "Eu quase caí, pastor, mas sua oração me resgatou. Eu vi o mal tentar se erguer, mas vi também a luz de Deus afastá-lo. O que devemos fazer agora?" Sebastião sorriu e colocou a mão sobre o ombro do rapaz. "Devemos reconstruir nossas vidas,
Mas não apenas as casas e os campos. Devemos reconstruir nossa fé, nossa união. Nunca mais daremos espaço para as trevas. Os moradores concordaram e ali mesmo, na capela, ajoelharam-se em oração. Era uma oração de gratidão, de renovação e de proteção. E enquanto rezavam, algo mudava no ar. Uma paz profunda envolvia a vila, como se um manto de luz cobrisse cada canto. Com o passar dos dias, as casas foram reconstruídas, os campos voltaram a dar frutos e a vila floresceu novamente. Mas a maior transformação aconteceu nos corações das pessoas. Aquelas que antes duvidavam, agora sabiam. A oração tem poder. A fé verdadeira pode quebrar qualquer maldição. Sebastião continuou sua missão, ensinando, orando e guiando a vila pelo caminho da luz. Mateus tornou-se seu ajudante, determinado a nunca mais se deixar enganar pelas sombras. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não estava em artefatos antigos ou promessas vazias, mas sim na presença de Deus em sua vida. E assim, a história do berrador se tornou apenas uma lembrança distante, uma história contada ao redor das fogueiras, não como um conto de terror, mas como um testemunho de vitória. Porque onde há fé, não há espaço para o medo. E em São Gonçalo do Rio abaixo, o sol voltou a brilhar e ele estava certo. Nas profundezas da floresta, sob o solo onde o medalhão fora enterrado, algo despertava. Raízes secas começaram a se contorcer, como se fossem serpentes famintas, enredando-se ao redor do objeto maldito. A terra, antes selada pelo peso das orações, começou a rachar sutilmente, e então um único olho se abriu no escuro. Mateus foi o primeiro a sentir. No meio da noite, ele despertou com um grito sufocado. Sua pele estava gelada, o corpo coberto de suor. Ele vira algo em seus sonhos. Não era um sonho, era um chamado. Uma voz sussurrava em sua mente, insistente, doce e cruel ao mesmo tempo. Você o enterrou, mas ele ainda vive. Ele sempre viverá. O jovem se levantou, trêmulo, e saiu da casa sem que ninguém percebesse. Seus pés o guiavam sozinhos, como se uma força invisível o atraísse para a floresta. A lua, pálida e solitária, parecia observá-lo, impotente. Ao chegar perto do local onde haviam enterrado o medalhão, ele parou. O chão pulsava, emitindo um brilho fraco, doentio. Seu coração martelava no peito. Ele queria correr, queria gritar, mas seus pés estavam fincados ao solo. Então, a voz retornou. Agora, mais forte, toque-me, e eu lhe darei poder, poder para proteger aqueles que ama. Seus dedos se moveram contra a sua vontade. A terra abaixo dele começou a se abrir levemente, expondo um fragmento do medalhão. O metal negro parecia respirar, como se fosse uma criatura viva. Mas antes que pudesse tocá-lo, uma mão firme agarrou seu ombro. Afaste-se, Mateus. Agora era Sebastião. Seus olhos estavam carregados de cansaço, mas também de determinação. Ele sabia que algo assim poderia acontecer. A maldição nunca era destruída tão facilmente. Mateus piscou, como se despertasse de um transe. Sua respiração ficou ofegante e ele deu um passo para trás horrorizado. Eu ouvi a voz. Ela queria que eu pegasse. Gaguejou. Sebastião cerrou os punhos. Olhou para o medalhão, que agora parecia adormecido novamente, mas sabia que não poderiam simplesmente enterrá-lo. Não desta vez. Precisamos levá-lo para longe, muito longe, onde nunca mais poderá ser encontrado. O pastor convocou os homens mais fortes da vila e juntos, antes que a madrugada terminasse, partiram em direção às montanhas. Lá no ponto mais alto e isolado, encontraram um desfiladeiro profundo, sem fundo aparente. Sebastião ergueu o medalhão em suas mãos e, pela última vez, encarou aquela coisa nefasta. O Senhor é minha fortaleza e meu escudo. Nele confio. Com todas as suas forças, lançou o medalhão no abismo. O objeto despencou, rodopiando no ar até desaparecer na escuridão. Por um momento,
Tudo ficou em silêncio. E então, um som distante, quase imperceptível, subiu do fundo do desfiladeiro. Um lamento, um grito de algo que não queria partir. E então, o silêncio absoluto. Sebastião fechou os olhos e respirou fundo. Finalmente a vila estaria segura, ou pelo menos assim ele esperava. Longe dali, em algum lugar esquecido pelo tempo, um par de olhos vermelhos se abriu. Alguém, ou algo, havia sentido a perda do medalhão. E aquilo não ficaria impune. A vila estava livre, por enquanto. Mas a escuridão sempre encontra um caminho de volta. Obrigado por acompanhar os 3 capítulos dessa história arrepiante aqui no Grandes Enigmas. Se você curtiu essa jornada de mistério, medo e coragem, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem adora uma boa história de arrepiar. Nosso muito obrigado a todos que comentaram, assistiram até o fim e se emocionaram com cada momento dessa saga. Vocês fazem esse canal crescer a cada dia. Se ainda não é inscrito, aproveita agora. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Em breve, novas histórias incríveis estão chegando e você não vai querer perder nenhuma. Nos vemos nos próximos enigmas. Até lá!